Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Eu sou Stamato, sou autor da saga A Era do Abismo, e hoje vamos falar de Línguas de Fogo, da Karen Soares, que na verdade é Crônicas de Miríade, que é a série de livros, e esse livro aqui, que é o primeiro, é Línguas de Fogo. Se não me engano, foi o livro de estreia da Karen Soares. Já falei de outros trabalhos dela aqui no canal já tive a honra de entrevistá-la algumas vezes, inclusive, então se você quiser conhecer mais da escritora, tem mais conteúdo aqui no canal também. Esse vídeo aqui é tanto para leitores que estão decidindo se vale a pena ou não ler esse livro, e também para escritores que querem contar suas próprias histórias e querem pegar algumas dicas com os autores consagrados. No caso, esse livro aqui foi o começo da carreira da Karen, que hoje já é best-seller. Tá aí com um trabalho muito bacana com a Jambô Editora, que inclusive eu até peguei aqui para mostrar. Eu tô lendo o livro-jogo dela, jogando esse livro aqui, que tá devagar, porque eu tava ocupado com outras coisas, mas que tô gostando muito desse livro-jogo aqui. E eu tive a honra de receber papo de autor da Karen Soares. Ela autografou? Se não, eu vou ficar chateado. Mas se não, tudo bem. Quando eu encontrar com ela, eu pego o autógrafo, mas eu acho que ela não autografou. Eu vou reclamar com ela, vou fazer birra com ela. Como assim você me enviou um livro e você não autografou, Karen? Que absurdo. Mas que é, inclusive, isso aqui, um guia de carreira para escritores de fantasia. Então, esses aqui são os últimos que a Karen lançou. Então, isso aqui é a prova de que ela chegou a algum lugar e continua chegando em mais lugares, continua seguindo em frente, mas tudo começou com isso daqui. Então, para quem também está aí começando, lançando aí seu primeiro, segundo, terceiro livro, acho essa leitura aqui muito bacana por 3 motivos que eu vou explicar agora. Vamos lá. Então, o primeiro ponto é que esse livro ele é um excelente pontapé inicial, não só para a escritora, mas principalmente para uma série de livros, né? Como tá aqui no canto, ó, livro 1. Tá aqui. Dá pra ver? Tá meio aqui, ó, livro 1. Tá meio embaçadinho, mas dá pra ver. E é um livro que ele consegue apresentar personagens, cenário e enredo. São os 3 baluartes da escrita criativa. Geralmente, muitos autores em começo de carreira, eles se enrolam, querem explicar o cenário todo de uma vez só, e cansativo pra caramba ficar lendo sobre a explicação teórica de como é que é o cenário, né? Às vezes os personagens ficam meio truncados, né? Alguns diálogos assim que não ficam muito bons, né? Enfim, ninguém nasce sabendo, tá bom? Todo mundo acaba sendo bom em alguma coisa e não tão bom em outra. Eu lembro quando eu comecei a escrever que os meus diálogos não eram muito bons. Uma professora minha me avisou isso: Bernardo, os diálogos podem melhorar. E eu comecei a focar no diálogo, comecei a estudar diálogo. Tem um livro aqui, tá aqui em algum lugar, que é sobre escrita de diálogo, um livro só disso, sabe? Eu li o livro e eu pesquisei sobre, né? E acaba que os meus diálogos são, hoje em dia, elogiados graças ao esforço, né? Eu não acredito em dom, eu não acredito, sabe, em que alguém nasce com um dom artístico. Para mim isso é balela, tá? A Karen Soares também é uma autora que também defende isso, defende que o autor tem que estudar, tem que se aprimorar, tem que continuar crescendo, e uma prova disso foi que ela começou muito bem, e esse livro consegue apresentar seus elementos de maneira bem interessante. Você vai lendo e vai conhecendo o cenário, um passo de cada vez, vai conhecendo o personagem, vai conhecendo a mitologia, vai conhecendo a magia desse mundo, sempre assim, passos bem... E o livro se mantém bem interessante, sabe? Não teve nenhuma parte assim que eu cheguei e pensei em enjoar do livro, sinceramente. Em nenhum momento eu fiquei assim meio tipo de saco cheio ou da história, ou do cenário, ou dos personagens. Esse livro conseguiu me manter interessado, tá? Então é um ótimo livro sobre como apresentar, e acho que um ponto é isso. A Karen Soares soube apresentar os elementos na dose certa, na medida certa, na hora certa. Não tem uma regra assim, não, você tem que apresentar primeiro o personagem, depois o enredo, depois o enredo. Não tem regra pra isso, tá? Eu prefiro primeiro o personagem. O personagem é a alma do livro, é o que conduz literalmente e metaforicamente o escritor ao longo do universo, ao longo da história. Mas isso não é lei. Isso me lembra, inclusive, o primeiro livro do Taramataro, O Conjurador. Também é um ótimo livro, bem bacana, que é o pontapé inicial do escritor e da série de livros dele. Então, tanto o Taran quanto a Karen andaram muito bem nesse aspecto, de começar muito bem a história. Segundo ponto é que
É um livro que traz os 4 elementos, né? A gente já espera que vai ter algo de fogo, né? Mas esse cenário aqui, esse mundo... Aqui tem o mapa do mundo. É um mundo dividido pelos 4 elementos, né? Fogo, terra, água e ar. Tem que as 4 nações... Agora ficou mais ou menos, né? Tem que as 4 nações, cada nação... Esse tá... Inclusive, eu procurei o autógrafo ali. Esse aqui tá autografado. Esse aqui consegui autógrafo. Esse aqui eu acho que tá autografado. Tenho quase certeza que tá. Eu lembro que estive com ela. Aí se esse aqui não tiver autografado, só parei o vídeo pra ver se tá autografado o livro. Mas se não tem autógrafo aqui, a culpa é minha, porque eu estive com ela. E olha só, não tô achando autógrafo. Meu Deus, eu sou muito tapado. Eu estive com a Karen Soarelli lá na Bienal. Ou não tava com o livro. Eu acho que eu tava com esse livro. Será? Nossa, bom... Esse livro não está autografado e eu acho que a culpa foi minha. Então, né, Karen tá perdoada por não ter autografado o Papo de Autor, já que eu também perdi a oportunidade de pegar autógrafo com ela. Mas tudo bem, quando eu tiver uma oportunidade eu pego os 2 autógrafos com ela. Voltando ao mundo de Miríade, esse é autografado. É um mundo com os 4 elementos e eu nunca tinha lido isso em fantasia medieval. Por acaso, o meu melhor amigo criou um mundo de fantasia medieval com 4 elementos, né? Que é o mundo em que eu jogo RPG desde adolescente, tá? Então, mundo de fantasia medieval com os 4 elementos, né? Eu só conheço Miríade e Trai, que é o nome do mundo do meu amigo. Eu já vi que lançaram alguma coisa aí de RPG que eu não li, né? Então também existem outros lugares, tá? Mas, cara, eu, por exemplo, adoro Avatar. E Avatar, curiosamente, eu só fui assistir Avatar depois de adulto também. Mas, cara, Avatar é um mundo muito legal, tá? Eu acho que Karen Soarelli conseguiu apresentar um mundo que tem esse gostinho de Avatar, por ter os 4 elementos ali, né? Ter magos que manipulam os quatro elementos, tem cada elemento ligado a uma nação, né? E também ter algum conflito entre essas nações. Tem elementos em comum, mas não tem nada a ver com Avatar, tá? O feeling de ler esse livro, você não é... Por exemplo, para citar assim, comparativo, eu li Arma Escarlate. Tem um feeling muito forte de Harry Potter. É um livro assim, que ele é um livro... Tem seus próprios méritos, tá? Não é Harry Potter brasileiro, é muito mais do que isso, vai muito além do que isso, tá? Mas a inspiração em Harry Potter, no caso da aventura, não é nítido que é Harry Potter em que ela se inspirou. Tem vídeo aqui no canal também da Arma Escarlate, tá? No caso da Karen Soarelli, eu não sei se foi Avatar a inspiração dela. Se ela falar, Bernardo, minha inspiração não foi Avatar, tá? Tem muita coisa em comum sim, mas não foi a inspiração principal, eu acreditaria, tá? A sensação ao ler esse livro é uma sensação única, ela soube apresentar esse cenário, soube elaborar esse cenário muito bem feito. E tem elementos que, quando a gente fala de 4 elementos, né, é bacana porque todo mundo já leu alguma coisa sobre, já ouviu falar alguma coisa sobre os 4 elementos, né? Fogo, terra... Me embolei. Fogo, terra, água e ar, né? Eu lembro de Capitão Planeta, por exemplo, quando eu falei isso, quando eu assisti quando era criança, né? Então, desde Capitão Planeta que eu já via falar dos 4 elementos, né? Tinha também o coração, o 5º elemento ali. Né? Tem um filme Quinto Elemento que também fala desses 4 elementos também. Enfim, é uma temática que já foi bem usada, tá? Mas na forma de fantasia medieval, eu de literatura só conheço esse livro aqui e recomendo fortemente. E o terceiro aspecto é que a Karen Soarelli, ela soube apresentar decisões difíceis ao longo da história. A Aisling, que é essa protagonista, ela passa por dilemas morais e ela passa por situações assim que ela precisa tomar decisões que são críticas em todos os sentidos. Isso é bem bacana. E não só ela também e outros também ao longo da história. Então a Karen Soarelli é muito boa, e isso eu vejo nos outros livros dela que eu já li. Aqui também, por exemplo, A Deusa do Labirinto aqui. Também tem isso na Deusa do Labirinto também, tá? A Karen Soarelli é muito boa, tá? Em botar os personagens em situações que são complexas, em que a gente fica às vezes em dúvida sobre qual caminho será que esse herói ou heroína vai seguir, né? E situações que a gente lê e fala, meu Deus do céu, o que eu faria nesse lugar? Será que eu iria fazer a escolha difícil? Será que eu iria arriscar? Né? E esse tipo de coisa dá uma emoção muito forte na história. E sinceramente, eu não gosto de histórias em que as decisões são fáceis, sabe? Exemplo aqui, Senhor dos Anéis. Eu gosto muito. Mas, cara, a decisão certa é não se entregar ao anel.
A decisão certa é enfrentar até o final. E ao longo do livro a gente vai sacando, né? Ao longo dos livros a gente vai sacando, ok, os heróis eles vão, né, até o final fazendo o que é certo. As situações são dramáticas, mas não tem momento assim que o Aragorn tem que fazer uma escolha realmente difícil, né? As decisões são muito. O máximo que tem é o Frodo decidindo se eles vão pra Moria. Moria? Mordor, Moria, né? Ou se eles vão pra outro lugar. É esse tipo de decisão que tem, o que não é uma decisão, assim, não é um dilema moral, sabe? É uma decisão de qualquer me seguir, mas não tem uma decisão, tipo, ninguém vai ficar pra trás. Né? A vida, a princípio, os riscos de vida são os mesmos, né? O Gandalf sabe de coisas que os outros não sabem, que o Frodo não sabe, mas ainda assim, né, fica tudo nesse aspecto assim, muito aventuresco, mas menos decisões críticas e morais, né? Como a gente tem, por exemplo, no Game of Thrones, né? Que a Kaia Sorelli não é tão pesada assim como Game of Thrones, né? Na intriga política, ela gosta de cenas de ação. Esse livro tem também boas cenas de ação também. Eu adoro porradaria. A Karen também gosta de porradaria. Isso ficou bem legal aqui também, tá? Mas o que importa é a história. Porradaria sem história fica sem graça. Vi de Castlevania, do Netflix, que eu achei muito ruim, aquela série do Castlevania. Cenas de ação muito boas, sem história. Eu que gosto de cenas de ação, foi a hora que eu olhei e falei, ok, cenas de ação não basta. Blá, 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 blá. A Karen Sorelli sabe apresentar decisões críticas de forma muito interessante. E esse livro aqui, isso cria uma conexão com o leitor, entre leitor e livro, que é incrível, tá? Então, realmente, mais a gente gosta de aventura, porradaria e universo, bom enredo também é importante para conduzir a gente nesse mundo, e Línguas de Fogo é um bom exemplo disso. Então, são esses 3 aspectos que me fizeram adorar esse livro daqui. Esse livro é um ótimo livro introdutório para o universo de Miríade, e também foi um ótimo livro de estreia para Karen Sorelli. Esse livro aqui traz os 4 elementos num contexto de fantasia medieval como eu nunca tinha lido antes e que ficou muito bem executado. E, além disso, o enredo passa por momentos críticos de decisões difíceis por parte dos heróis, tá? E vou te falar, é um livro que você... Um plus aqui. É um livro que você cria empatia até pelos vilões, sabe? Até o vilão que você pensa, nossa, que pessoa sangue ruim. Né? Até esse personagem você fica, nossa, mas realmente é um ser humano que poderia existir no mundo real, sabe? Então tem esse plus aí, até sobre decisões difíceis. Isso é interessante, eu gosto desse estalo, né? A vilã desse livro aqui, a antagonista, ela também tá tomando decisões difíceis, e isso faz a gente gostar dela. Então, sabe, botar personagens diante de decisões difíceis fazem a gente gostar até de antagonistas. Vide a cena em que o Thanos joga a Gamorra. O cara acabou de jogar alguém que a gente adora do penhasco, né, o Thanos. E essa cena nos faz gostar dele. Paradoxal, né? Mas essa é a prova de que, sabe, uma história bem desenvolvida, uma decisão difícil faz ter conexão com o personagem, tá? No caso da Marvel, um ótimo exemplo é o Thanos com a Gamorra na Guerra Infinita. E no caso de Crônicas de Miríade, Línguas de Fogo, eu não vou falar que senão é spoiler. Então leia para você entender em detalhes sobre isso. Senhoras e senhores, leia Karen Sorelli. E se você quer mais histórias épicas, leia também A Era do Abismo, link aqui na descrição. Se você também conta suas histórias, se você também quer compartilhar com o mundo a sua criatividade, confere a iniciativa Escrita Épica, link está abaixo, para você desbloquear a sua criatividade, dominar sua voz narrativa e contar as suas histórias do seu jeito, alcançando todo o seu potencial como escritor ou escritora. Por hoje é isso, até a próxima e até lá, a gente se vai pelo multiverso.